Projeto Lobo-Guará, nossa sala de aula é a natureza, é o tema da segunda apresentação deste segundo dia do terceiro encontro da Memória de Canela. Será conduzido pelos biólogos Vitor Hugo Trave, que o fundou, e o também biólogo João Pedro Trave, seu atual gestor, com mediação de Moisés Souza, comunicador, mestre em Ambiente e Sustentabilidade e Turismo e Hospitalidade. Alô? Então, boa noite a todos. Convido os nossos palestrantes, por favor. E quero agradecer principalmente ao presidente, em nome dele, aos demais membros. Por favor. Claro, professor. O senhor aqui... quiser sentar aqui aí, a gente... E dizer que estive num dos primeiros momentos do Memorial Canela. Estar aqui hoje, então, no terceiro encontro, é muito gratificante, presidente, e a todos os membros, que é um momento de resgatar as histórias de Canela, as pessoas de Canela. E quando fui convidado a participar com o professor Vitor Hugo, meu professor na universidade, no bacharel em turismo, trouxe muitas vivências e experiências, inclusive me direcionando posteriormente ao mestrado em Ambiente e Sustentabilidade, e ao João Pedro, principalmente, um grande profissional aí. Então, muito obrigado mais uma vez. E não vou me alongar, porque se fosse ler toda a trajetória dos nossos palestrantes, levaríamos muito mais tempo. Já então passo a palavra e gostaria de começar perguntando, professor, conte para nós, então, o momento, o desenvolvimento do Lobo-Guará e como chegou até hoje, João? Uma boa noite a todos os amigos e amigas presentes. É um grande prazer poder vir aqui falar mais uma vez sobre o projeto, que durante muito tempo balizou a educação ambiental e continua balizando. E para contar um pouco do projeto Lobo-Guará, eu tenho que fazer uma retrospectiva bastante rápida de como que eu tive essa ideia de criar um projeto educativo para uma cidade que, quando eu voltei, porque, na verdade, eu sou canelense de origem. Morei aqui até os 16 anos, quando a minha família se mudou para Porto Alegre, onde eu permaneci com eles lá por 20 anos, e depois eu retornei para casa. Sempre tive a ideia de voltar para casa, sempre que alguma coisa me sinalizava. Então, durante os 20 anos que eu fiquei em Porto Alegre, foi um tempo muito bom, porque eu pude cursar a faculdade, fiz o meu curso de Biologia na PUC, e depois eu fiz um mestrado de Ecologia na URGS. Então, foi um tempo muito bom, porque eu ainda tinha o convívio da família, o que facilitou bastante as ações lá, porque a gente sabe que é muito difícil estudar numa cidade e morar noutra. Então, como eu morava lá, ficou bastante fácil e me facilitou. Então, lá eu acabei casando, onde eu tive os 2 filhos, o João Pedro, que está aqui ao meu lado, e a Bruna, que é a mais velha, que mora em Porto Alegre. Ela não se adaptou em Canela, preferiu voltar para Porto Alegre, e o João Pedro se enraizou aqui, João? O João veio para Canela com meses de idade, então foi mais fácil para ele se adaptar aqui do que a minha filha, que já tinha 3 anos. Quando eu vim para Canela, então, eu me demiti da PUC, que eu dava aula lá, durante 9 anos, eu dei aula na universidade, e tinha alguma coisa que me dizia que não estava legal lá, não era aquilo que eu queria. Eu sempre gostei muito de ensinar, de lecionar, dei 34 anos da minha vida, dei aula, mas aquilo não estava pegando legal, assim. E eu tinha e durante a minha formação na universidade, eu sempre tive aulas de campo, como aluno, e depois como professor eu continuei fazendo essas saídas de campo, e ali eu vi, e eu acho que aí foi a semente que me impulsionou, eu vi que uma aula de campo bem dada, com a orientação certa, ela modificava, no sentido bom da palavra, a visão que a gente tem da natureza.
quebra alguns paradigmas e facilita que tu entenda a natureza de uma outra forma, ficando com ela mais aliada do que o contrário. Então, essa ideia veio comigo de lá, e quando eu voltei para Canela com a família, eu não tinha o que fazer aqui. Eu era um biólogo louco, da cabeça, que veio para cá, né? E o que eu vou fazer? A minha mulher, na época, a mãe dos meus filhos, ela era professora do Estado, então ela se transferiu, então isso facilitou um pouco a vida, né? Reunimos as nossas economias e viemos embora para Canela. E o que fazer? E aí eu comecei a trabalhar na ideia das saídas de campo. E isso aí foi o embrião, então, que gerou um projeto de educação ambiental. Na época, o Caracol estava, assim, como se diz, destituído de uma atividade educativa de fato. E eu, numa ocasião, estive lá no Parque do Caracol e vi aquela casa, né, que foi dos Nunes, na época, que foi construída pelos proprietários. Ela estava inservível, estava como depósito de material que o parque não queria, então jogava tudo lá para dentro daquela casa, estava assim um caos. Aí eu propus ao prefeito da época que se fizesse ali um centro de educação ambiental. E ele me pediu um projeto, eu fiz o projeto, mostramos o projeto a ele. Esse projeto foi aprovado aqui e foi a instâncias, foi até a Secretaria do Estado, que era a gestora do parque, a dona do parque, né, o Estado do Rio Grande do Sul. E de lá eles fizeram alguns testes, pediram para mim fazer uma aula do que eu queria fazer ali. Eles seriam os meus alunos. Então veio gente de Porto Alegre, da Secretaria, veio da Fundação Zoobotânica, veio de outra universidade, e reuniu-se um grupo de umas 20 pessoas, e eu tive que fazer, ou mostrar, ou provar para eles que se podia fazer alguma coisa educativa ali no parque. E eu fiz isso e foi aprovado, então o projeto se instalou no Parque do Caracol. Durante 15 anos nós ficamos lá, e criamos coisas que não existiam, como, por exemplo, um sistema de trilhas educativas guiadas e autoguiadas, porque tinha os dois tipos de público, né? O que entra no parque e quer fazer sozinho e o público que quer um direcionamento, né? Um acompanhamento. Então, nós criamos os dois sistemas. E está passando, né? Volta um pouco. Aqui foi, então, essa é a casa que eu falei, que nós modificamos a parte interna dela, criamos lá dentro um museu, né, que nós chamamos de Centro de Interpretação Ambiental, que reunia ali coisas que... Deixa que eu consigo enxergar. Aqui está o aqui está um exemplo do Centro de Interpretação Ambiental, onde foram reunidos materiais que podiam contribuir um pouco mais com a informação, além daquela que nós passávamos para os alunos. Como ali naquele fundo ali tem uma xiloteca, que é uma coleção de madeiras, né, que são nativas do parque, com cortes para se poder ver casca, miolo, enfim, né? E aqui os alunos, então, ficavam antes e depois da trilha guiada, aonde se faziam as perguntas e se tiravam as dúvidas que os alunos tinham. Essas duas fotografias aqui mostram bem como é que era a nossa equipe. Eram pessoas que são muito conhecidas da sociedade, algumas delas já bem famosas, né? Que trabalharam conosco de uma forma assim, bastante descompromissada e profissional. Então, a nossa equipe sempre foi dinâmica e foi se modificando ao longo do tempo, à medida que os profissionais iam saindo para outras áreas. Então, nós íamos renovando o nosso grupo, né, de atuação. Então, podemos ver aí, tem secretários atualmente. Né? Tem caras bem conhecidos aí. O João Pedro era bem novinho ali e tal, a Magda, que é empresária, tem o Jeremy, que é empresário também, o Sérgio, enfim, pessoas que passaram e que construíram, na verdade, esta ideia de Lobo-Guará. Então, tem fotos aí? Tem outras, né? Aqui, por exemplo, nós reuníamos, o início sempre era na sede aqui, né? Nessa sede, onde nós construímos, então,
um anfiteatro ao ar livre, aqui embaixo desse plátano, que aqui começava a história. Os alunos vinham das escolas, sentavam aqui, e havia, então, toda uma preliminar, o que vai se fazer, como vão se fazer, e como procedimentos e tal. Era entregue a eles uma caderneta de campo com uma caneta, que eles poderiam fazer as anotações, que 30 anos depois, né, foi totalmente substituída pelo celular. Se mostrou totalmente inútil a caderneta de campo. Ninguém fazia mais nada com ela, botava no bolso, ou botava no lixo, ou levavam, ou esqueciam na casa. Aí nós começamos a nos dar conta que aquilo não funcionava mais, né? Os tempos mudaram e nós nos adaptamos também. Então, esta casa aqui serviu então como base durante muito tempo, durante os 15 anos que nós permanecemos no parque. E isso aqui funcionou muito. Era um local de grande afluxo de estudantes de todo o estado do Rio, de muitas, todo não, né, mas muitos estados, inclusive vinha escolas de Uruguaiana, passavam o dia e a noite inteira viajando, estudavam aqui durante um dia e voltavam mais um dia inteiro de viagem de volta. Para nós era uma coisa assim muito emocionante, muito gratificante, né? Bom, então aqui está, os 34 anos. Aí depois, então, a prefeitura, que era o órgão que nos financiava através de licitações que foram feitas ao longo desses 15 anos, chegou num momento que ela não se interessou mais pelo projeto e nós saímos do parque. Saímos do parque e iniciamos trabalhos em outros locais, porque nós nos demos conta que não era necessário ter uma sede fixa, uma área específica. E o que nós criamos? Criamos locais distintos dentro da região e mesmo do estado, e começamos a oferecer às escolas esse rol de locais. E a escola, então, escolhia onde ela queria ter o nosso trabalho de educação ambiental. E, então, em 2007, um ano depois que nós saímos do parque, nós, por motivos outros que não vale a pena, que não cabe aqui, nós passamos a administração do projeto para a Atitude, do Jeremy, que ficou com o projeto Lobo Guará 2 anos e depois voltou para a nossa administração. E aí, nesse tempo, existe um local em Canela chamado Ecoparque Sperry, agora chama-se Ecoparque Sperry, que na época não tinha esse nome, que nós levávamos alunos lá e conhecemos a área e a proprietária, dona Tânia Sperry. E lá, com essa mudança de local, nós propusemos a ela fazer não uma sede, mas um dos locais de trabalho do Lobo Guará no Ecoparque. Então, paralelo a isso, concomitantemente, nós implantamos todo um sistema de trilha autoguiada e de trilha guiada dentro do Ecoparque, aos mesmos moldes que nós tínhamos feito no Caracol. Então, isso aí passou a ser um outro parque que se foi criado em Canela, com a tecnologia e com o conhecimento do projeto Lobo Guará. E hoje, inclusive, funciona até hoje, nesses moldes mesmo, o Ecoparque. Então, aí, durante 6 anos, nós ficamos lá no Ecoparque trabalhando e montando toda a estrutura e finalizando os trabalhos. E aí chegou uma época que eu comecei a cansar. Comecei a ver que o meu combustível de criação começou a dar sinais de desgaste, não que eu quisesse, mas é que eu tive que entender isso, e meu filho me ajudou muito. Tive que entender que isso são coisas do tempo, da vida da gente. Então, o que eu fiz? Eu me redirecionei. Eu passei o bastão para o meu filho, que já estava trabalhando comigo, né, em vários momentos, e me redirecionei. E passei a fazer o que, na época, então, e até hoje, mais me agradava. Me afastei dos alunos, 35 anos de alunos foi suficiente, e comecei a trabalhar sozinho e produzir livros de natureza. Foi daí que nasceu, então, Um Ano no Topo do Rio Grande,
o Vale do Rio Silveira e, anteriormente, ainda Canela em Movimento. Então, foi uma transição feita na minha cabeça e que o João Pedro continuou trabalhando nessa linha, e agora ele vai contar para vocês os desdobramentos que aconteceram a partir daí, desse momento em que eu passo o bastão, que eu passei antes o bastão, agora eu passo o microfone. Eu tenho aí. Bueno, boa noite a todos. Quero dizer que, primeiramente, é um prazer a gente ter recebido esse convite para estar presente no memorial aqui, na história de Canela. E, obviamente, compartilhar com meu pai o momento aqui de contar uma história que está intrínseca, acho que, na história de Canela, principalmente na parte ambiental, na parte ecológica, pedagógica. Então, o projeto, como a gente falou ali, nasceu em 92, eu nasci em 88. Então, eu meio que nasci junto com o Lobo e cresci junto com ele, né? Então, eu lembro desde criança brincando naquela casa com a minha irmã, descendo na chuva aquela ladeira que tinha lá, enfim. E sempre incomodando meu pai, o Dani Schlipper, o Froze, a galera que estava trabalhando lá e acompanhando as turmas. Então, eu cresci naquele cenário de vida, assim, né? E, graças a Deus, continuei nessa linha ambiental, né? A minha irmã Bruna foi para a área da veterinária, eu fiquei na área da biologia, pai e mãe biólogos, minha esposa que está aqui bióloga, então meio que fiquei tudo nessa área aí. Então, quando eu estava fazendo a faculdade de biologia, a gente estava desenvolvendo as atividades no Ecoparque Sperry. Eu já trabalhava lá com eles no Caracol, né, mas bem guri mesmo, 14, 15 anos. Eu lembro uma vez que meu pai me deu uma turma de 15, 16 anos, eu tinha 15, 16 anos para guiar a turma, e eu fui, né, azar, vamos lá, e deu tudo certo no final, era quase um estágio, assim, uma preparação. E, enfim, e aí eu entrei na faculdade em 2006, até 2010, ali foi bem nessa transição ali com o Ecoparque Sperry, então, que aprendi junto com o meu pai, a também ter não só a parte da educação ambiental para as escolas, mas também essa visão macro de criação de parques e cenários e lugares que, na verdade, quando tu consegue botar pessoas dentro de ambientes naturais e consegue compartilhar informações, seja com guia, ou seja com uma placa, ou com uma história, é educação ambiental, né? E ela tem várias formas de acontecer, então, algumas delas a gente pratica até hoje, né? É o meu trabalho, é a minha função. E voltando ao assunto Lobo-Guará, então, a gente teve, como meu pai falou, da saída do Caracol, o projeto ele virou itinerante. Então, a gente começou a atuar em vários lugares, né, do estado como um todo, claro, todos passando por um crivo avaliativo de estrutura, segurança, enfim, o que ele pode nos oferecer, né? Mas com a ideia do Ecoparque, com essa junção que foi essa sociedade que se criou, ali, querendo ou não, virou uma base do Lobo também, né? A gente atuava ali, atuava em outros lugares, mas as escolas começaram a voltar a nossas mãos, e ali era um lugar, e ainda é um lugar muito bom, muito confortável para receber as escolas. É um parque que não tem muito movimento durante a semana, durante o final de semana, até pelo restaurante Bergamota, não sei se vocês conhecem, é um restaurante muito legal, movimenta muito lá, mas dia de semana fica um lugar bem exclusivo, assim, diferente do Parque do Caracol, por exemplo, que é sempre muita gente, muito fluxo, então não tem um tempo maior ou um cuidado maior com as crianças ali. Então, a gente tem mais uns 5 minutinhos para depois abrir a perguntas, enfim. Então vou ter que agilizar. Beleza, mas essa é a questão do Lobo e Ecoparque, que voltou à nossa gestão, voltou às nossas mãos. E ali, voltando para a linha do tempo aqui, meu pai falou em 2015, a gente teve essa troca de bastão da empresa, da Pampiana, do Lobo-Guará. E eu lembro que eu tive um momento de decisão, a gente morava na Califórnia, eu e minha esposa, a gente voltou para cá nesse ano. E eu tinha uma opção de emprego na prefeitura, ou a gente retomar, né, pegar as rédeas da empresa, e graças a Deus escolhi esse lado aqui. E, enfim, aí, aqui assim, ó, 2022, a gente fez uma parceria, uma sociedade com a Broker Turismo. Está aqui o seu Renato e a dona Vera, aqui, pais da Anne.
a gente se aproximou através do Pé da Cascata do Caracol, que é um parque que eu estava trabalhando lá. A Broker também tem uma idade bem semelhante ao Lobo-Guará, cresceu lá na Lagiana, começou lá, enfim. E a gente se aproximou e viu que tinha coisas em comum para desenvolver junto. E eu e meu pai, nós sempre fomos muito bons, desculpa a modéstia, na operação do Lobo-Guará, assim, na criação do conteúdo, compartilhar, mas não éramos muito bons no marketing, na venda, né, na parte mais assim de comercialização do produto. Então, eu fui buscando essas opções, essas alternativas, e a gente se encontrou casualmente assim nesse trabalho e teve essa vontade mútua de unir as forças. Então, a Broker entrou com toda a parte corporativa da empresa, né, marketing, tá o Arthur aí que está fazendo os conteúdos legais com a gente aí, financeiro, TI, enfim, toda uma estrutura de empresa grande mesmo, e a gente entrou com o nome, com o know-how, com os clientes, enfim, com toda a nossa parte operacional. Então, a partir dali, a gente está numa crescente bem legal e foi muito bom estar dentro desse ecossistema para a gente também poder crescer com mais profissionalismo também, com mais responsabilidade dentro todos esses sistemas. Em 2024, a gente fundou uma ONG, chamada ONG Lobo-Guará, e era um desejo meu antigo, porque assim, o projeto, ele atuando em vários parques, ele tem valores que as escolas precisam pagar, na verdade, que os alunos precisam pagar para poder participar. Então, tem deslocamento, tem alimentação, tem o ingresso, tem o nosso trabalho, que é o nosso trabalho, né? A gente não, às vezes as pessoas não associam o trabalho com o meio ambiente, né, com valor, mas a gente se forma em biologia, a gente cria projetos, a gente tem que receber por isso, né? Então é um trabalho nosso. Mas a ONG veio para a gente poder também proporcionar esses trabalhos para as escolas públicas, para as crianças, para as famílias que não têm condições de pagar esses valores para essas atividades, terem linhas de crédito que a gente possa disponibilizar. E aqui eu faço um agradecimento para a Isabel, em nome do Condema. Isabel, muito obrigado. Que a gente apresentou um projeto recentemente para o Condema, ano passado, inclusive, né? Que era um projeto chamado Educação Ambiental para Todos, que ele abrangia 960 crianças do nosso município, de todas as escolas, né? Então, ele foi votado pelo Condema, passou, foi votado na Câmara de Vereadores, passou, chegou no meio ambiente, passou, infelizmente parou na Secretaria de Educação, pasmem, por falta de interesse, mas tudo bem, isso é um outro capítulo, a gente passa adiante. Mas o que eu quero dizer é que a ONG, ela está aí, não só para mim, para o meu pai, para as crianças, ela está aí para nós como um todo. Ela é uma frente que a gente pode criar vários projetos da comunidade para as crianças, na produção de livros, na produção de vídeos, na produção de documentários. Então, no nosso estatuto tem várias coisas que a gente pode realizar e, através dela, a gente consegue captar recursos de diversas formas. Então, eu deixo esse convite, esse adendo aqui, que essa ONG aqui é para nós poder desenvolver cada vez mais projetos nessa área ambiental, pedagógica e social. E, finalizando aqui, esse ano a gente fez uma parceria muito legal com a PUC, de Porto Alegre, PUC-RS, que é um trabalho que eles têm um Instituto de Meio Ambiente num local chamado Promata, ali em São Francisco de Paula. É um lugar criado por alemães há, sei lá quanto tempo foi criado, uns 30 anos, 30, 40 anos. E a gente foi procurado por eles porque eles querem desenvolver mais educação ambiental lá. Lá é um centro de pesquisa, eles têm laboratórios, é um lugar incrível, no meio do nada, assim. Tu tem que andar pra caramba para chegar lá. Ou no meio de tudo, depende do ponto de vista. Boa. Depende do ponto. Exato. Mas é longe, quero dizer que é longe. Mas... Antes da Serra do Umbu. Tu entra na Serra do Umbu ali, anda. Mas tu chega assim, tu não acredita que tem uma estrutura daquilo lá. Então, ele é um lugar que teve muito do que é o Museu da PUC em Porto Alegre, as pesquisas saem dali. Então, para nós foi muito gratificante que nós fomos procurados por eles para ser a agência que comercializa a educação ambiental lá, e a gente evoluiu ainda para ser a operadora de educação ambiental do Promata. Então, começou só com uma questão de venda e comercialização, a gente se aproximou mais e virou nós, Lobo-Guará, a agência que vende o Promata e que também opera a educação ambiental
lá nessa, que é uma reserva, uma RPPN, uma reserva de patrimônio ambiental, cultural, enfim, e 2.000 hectares, e agora em junho a gente foi recebido pelo reitor da PUC, então um evento bem legal, dando as boas-vindas, e agora dia 12 de agosto, semana que vem, na verdade, vai ter a apresentação da PUC para as escolas. A PUC vai nos apresentar para as escolas, num evento que vai ser lá no Museu da PUC também, como essa agência de educação ambiental que está dentro dessa grande instituição. Então, como a vida é maluca, né? Meu pai falou que se formou na PUC, e agora a gente está voltando para a PUC para fazer esse trabalho. Então, nossa história é isso aí. 2026 a gente está aqui, a gente continua, né, trabalhando e tentando botar na cabeça dessas crianças que mudam a cada tanto, né? Como meu pai falou da caderneta de campo, do celular, que uma época foi bom para gravar, hoje tira a atenção das crianças. Então, eu também sempre tenho uma frase que eu digo que o projeto que meus pais criaram, ele estava à frente do tempo, no sentido que as crianças naquela época tinham muito mais contato com a natureza. Hoje, ele é muito mais necessário no sentido de botar elas em contato. Hoje a gente passa menos conteúdo, mas mais experiência, porque passar o conteúdo fica difícil às vezes, né? Elas estão agitadas e tudo mais, então a gente tenta mais centralizar elas, deixar elas dentro de um ambiente para depois elas começarem a gostar um pouco mais de estarem ali, né? E eu trago um livro muito legal que é do Richard Louv, não sei se vocês conhecem. É um livro chamado A Última Criança da Natureza. Ele é um jornalista e ele criou um termo que não é médico ainda, mas talvez deveria ser, que é o transtorno do déficit de natureza. É quanto que as crianças estão sem contato com a natureza e quanto isso está fazendo mal para elas e para o desenvolvimento das sociedades, da região e como um todo. Então, fica só uma dica de leitura aí. O nome do livro é A Última Criança da Natureza e ele é o que criou esse termo, tá? Rápido como números, mais de 45.000 crianças nós já recebemos, já atendemos, já certificamos, porque todas elas ganham um certificadinho simbólico da atividade. Mais de 10 cidades como salas de aula, Canela, Gramado, São Chico, Torres, Cambará, Bombinhas, Nova Petrópolis, enfim, vários lugares. E eu botei aqui uma foto simbólica também de vários profissionais que passaram por nós, e é uma coisa que eu quero falar também, que é sobre o legado, para finalizar daí. Eu separei em 4 partes o legado, que é os estudantes. Então, o que a gente deixa para eles depois das atividades, né? Que é toda a questão tanto de conteúdo quanto de experiência, como eu falei para vocês. O legado para os profissionais, ou seja, todas essas pessoas que trabalharam conosco, poucas delas foram profissionais de carteira assinada. Foram todos profissionais autônomos que a gente convidava para trabalhar, e até hoje é assim. Hoje a gente tem uma comercial, que é a Kátia, que trabalha fixa com a gente, mas é muito legal ver que a gente proporcionou para eles experiências que também modificaram e moldaram os profissionais que se tornaram. E é legal que alguns vão e voltam, trabalham 2 anos com a gente, vão 5 para algum lugar, voltam. Então é um legado que deixa para eles, e todo mundo que trabalhou leva com muito carinho o tempo que passaram com o Lobo. Para a cidade, um legado que eu acho que até hoje ele é construído, que é esse legado de valorizar os ambientes naturais, sejam eles quais forem. E para a natureza, que quanto mais gente receber informações e tiver experiências, mais a gente vai ter ambientes preservados e pessoas conscientes na nossa sociedade. Então, muitos dizem que precisamos salvar o planeta para as próximas gerações, mas a gente prefere pensar o inverso. Precisamos educar as próximas gerações para que elas saibam amar o planeta. Então, essa é um ponto diferente de ver a vida aí. Tem um vídeo aí, não sei se vai dar. Não vai? É 2 minutos. Tá? Obrigado. Acho que dá. Só para abusar um pouco da boa vontade. Mas então, aproveitando, quero mais uma vez agradecer e dizer que me vi muito, porque muitas vezes participei das atividades do Lobo Guará com as escolas, né, como aluno aqui do município de Canela, e lembro sim de caminhar no Parque do Caracol, visitar a casa,
E como eu comentei, né, posteriormente, o professor Vitor Hugo esteve comigo na graduação, nas nossas saídas de campo, né, professor? Então, sempre nesse formato de trabalhar, que é essencial. E, né, há 3 décadas atrás, já se falando de educação ambiental, conscientização pelo planeta. Então, esse que eu acho que é o maior legado, principalmente do Lobo-Guará. E já aproveito, já vou deixar um questionamento que o senhor falava muito nas aulas, a questão do turismo, né? E hoje está muito essa questão do turismo direcionado com a natureza, principalmente pelo que o João trouxe, que as crianças não têm mais o contato, as pessoas não têm mais o contato com a natureza. Então, também, essa linha o senhor também trabalhou muito conosco, né? E a importância disso para a nossa região. Se o senhor puder também falar um pouquinho dessa questão do turismo, enfim, vocês também trabalham em parques que recebem esses turistas, e como eles enxergam essa questão também da educação ambiental. Mas vamos aguardar o vídeo, acho que está quase aí. Claro. Eu acho que não existe das crianças de Canela, nenhuma secretária disse não. Eu acompanhei o trabalho do Vitor Hugo com as crianças. Eu sei quanto é importante isso para elas. E Canela merece esse trabalho de vocês. Então, se possível, reencaminhem, que eu tenho certeza agora o Gilberto lá vai receber vocês de braços abertos. É impossível que alguém vai deixar essa riqueza passar. Agradeço, e digo que a gente não desiste nunca. A prova está aqui, nós estamos há 34 anos insistindo. E eu acho que é a única forma que a gente tem de fazer com que a educação se difunda, né, em todos os níveis, porque é importante. Eu sempre disse que eu sou muito mais favorável a educar uma criança do que fazer com que ela vá num sábado de manhã ou de tarde limpar lixo de um arroio. Eu acho que se a gente educar a criança, aquilo não vai ser necessário fazer. Eu sempre fui contrário a essas ações de fazer limpeza e tal, porque aquilo é pontual. Todo ano se faz isso e nunca se resolve. Então, quem vai resolver isso é a educação. Né? Então, nessa tecla que a gente tem que bater. Mas sobre a educação ambiental, a educação na universidade, eu dei aula na UCS aqui durante 12 anos, no curso de turismo, na disciplina de turismo e meio ambiente. Então, juntamos as duas coisas. Para mim foi muito bom, porque eu juntei duas coisas interessantes, que são quase indissociáveis, né? E o Moisés foi meu aluno, e outros, talvez aqui, não me lembro agora, mas foi um período muito interessante. Está lá o nosso caminhador, nosso caminhante lá, né, que foi nosso aluno também. E depois eu dava a disciplina também de turismo rural. Então, nessas disciplinas eu fazia saídas de campo de 3 dias, que era para marcar uma atitude, né, e fazer incutir um conhecimento do estudante de turismo que com a natureza. Então, nós fazíamos um circuito de parques, indo por Canela, São Francisco de Paula, Cambará, até São José dos Ausentes. E fazíamos um circuito nesses 3 dias, aonde se difundia o conhecimento da natureza junto com o turismo. A importância que tinha esse link turismo-meio ambiente. Isso foi tu pode dizer, né, se foi interessante ou não. Eu achava muito interessante, mas eu não posso afirmar, mas os meus alunos gostavam muito. Eu tenho certeza. Foi tão interessante que o senhor foi nosso paraninfo depois, porque marcou demais a turma essas saídas de campo. Então, com certeza, foi essencial para a nossa formação. Mas, pessoal, deixo também a palavra aí, as perguntas, os questionamentos. Fiquem à vontade. Só um adendo que eu queria falar no início, mas me esqueci. Vocês têm aqui o nosso amigo Cal, que nos acompanhou desde o início, a criação dos folhetos, a criação de todo o material gráfico. Inclusive, o Cal foi quem fez a nossa logomarca, que está até hoje, né, do Lobo-Guará, a quem eu agradeço muito. Um parceiro incondicional. O Cal é sem computador. Isso aí. Existe um tipo de aprendizado que não cabe no papel nem se limita a uma tela.
Ele acontece quando se vive o diferente, quando a gente escuta o vento e percebe que a natureza também ensina. O projeto Lobo-Guará nasce em 1992 em Canela, no Rio Grande do Sul, com uma missão simples e profunda: aproximar estudantes da natureza e transformar o ambiente natural em um espaço autêntico de aprendizado. Ao longo de sua trajetória, mais de 40 mil estudantes de todo o sul do Brasil já viveram essa experiência. Em cada caminhada por trilhas, em cada observação da biodiversidade, em cada silêncio escutado dentro de um parque natural, o conhecimento deixa de ser apenas conteúdo e passa a ser experiência. Os parques de natureza do Rio Grande do Sul se tornam, assim, as verdadeiras salas de aula do projeto Lobo-Guará. O propósito sempre foi claro: usar a natureza como instrumento de educação. Mais do que ensinar sobre o meio ambiente, o projeto convida a sentir-se parte dele, a reconhecer seus ritmos, sua complexidade e sua importância. Hoje, esse propósito se torna ainda mais urgente. Em um mundo cada vez mais mediado por telas e distâncias, o contato direto com o natural não é apenas enriquecedor, é essencial. É nesse encontro real, sem filtros, que nasce uma relação mais consciente, mais sensível e mais responsável com o planeta. O projeto Lobo-Guará segue há mais de 3 décadas abrindo caminhos para esse reencontro. Porque aprender com a natureza é, acima de tudo, aprender a viver melhor. Projeto Lobo-Guará. Natureza que educa, experiência que transforma. Pessoal, alguém quer fazer alguma colocação, algum questionamento? Queria colocar um abraço para ti, Vitor Hugo, e para o teu filho. E a turma que é saudosista, e eu sou um deles, seguidamente vou lá no teu blog e vou ler das tuas crônicas que tu descreve Canela, que alguns de nós conheceu. Comentei contigo mesmo, uma delas inesquecível para mim, onde tu descreve a casa da avó Otília, com aquele cheiro de pão, bem na frente da nossa casa, coisa que não dá para esquecer, né? E uma outra que me gravou bastante foi uma que até com o título curioso, mas fala da banda de vocês. Não me lembro o título da crônica, mas fala de 3 sons que ficaram na tua mente e que a gente fica. Um era do som da banda de vocês, o som dos pedreiros martelando as pedras e picotando as pedras lá da Catedral de Pedra quando se ia para o Marista, e o som da cascata do caracol naquelas zonas de silêncio batendo nas pedras lá embaixo. Continue escrevendo, tá, Vitor Hugo? Só isso aí. Muito obrigado. Eu acredito que isso daria um outro encontro, né? A parte da escrita, da fotografia e de toda essa arte aí. Eu sempre trabalhei muito com a fotografia, sempre linkei a fotografia com o ensino. Né? Uma dualidade que eu tive, tu lembra, né, das aulas, né? Sempre tinha e eu, quando comecei a escrever, eu continuei usando a mesma técnica. Sempre meus textos têm um apoio de uma foto, ou de mais de uma foto. Né? E essa crônica que tu falasse aí dos 3 cheiros e dos 3 sons é uma coisa muito marcante mesmo. Até hoje eu ouço os pedreiros batendo e eu indo para a aula, para os maristas ali, e tic-tic, daquele batendo. Tem coisas que ficam na mente, né, e nunca mais somem. Primeiro, parabéns, Vitor Hugo, João Pedro, realmente vocês são incansáveis e estão cada vez mais ativos no programa. Mais que uma pergunta, eu tenho uma curiosidade. A origem do Lobo-Guará, do nome e da estrutura do Lobo-Guará. Se nos podem contar Sim, posso. Algum detalhe. Quando eu fiz o meu mestrado, eu trabalhei com mamíferos.
Minha especialidade era trabalhar com mamíferos. Eu gosto muito até hoje, mamíferos nativos. E quando eu criei o nome do projeto, eu escolhi um mamífero, porque eu trabalhava com mamíferos na universidade. E aí eu fiquei pensando que mamífero eu poderia escolher para homenagear um curso de educação ambiental. E entre tantos que existem, né, eu escolhi o lobo-guará por 3 motivos. Primeiro, porque ele é o cão nativo da América do Sul de maior porte. Segundo, que ele está na lista de mamíferos ameaçados de extinção. E terceiro, porque ainda tem lobo-guará na região. Então, eu quis fazer uma espécie de uma homenagem ao lobo-guará para que ele se tornasse mais conhecido e mais preservado. Essa foi a ideia. Então, pessoal, vamos encerrando esse encontro e lendo aqui a ficha, eu não posso deixar de registrar, né? Vitor Hugo e João Pedro Trave são pai e filho. E lembrando que estamos chegando aí perto do domingo do Dia dos Pais, um encontro desse só acalenta ainda mais, né? E vendo essa emoção, esse sentimento passando de geração para geração, nos fortalece ainda mais nesse sentido. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor João. Boa noite.